Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma unidade da nossa disciplina Gestão da Poluição e Remediação dos Solos. Hoje, nós abordaremos na unidade 2 da nossa disciplina a coleta, o preparo, métodos analíticos, normas e padrões de qualidade em amostra de solos. Fiquem conosco e vamos lá ver um pouco desse conteúdo. O sumário da nossa aula de hoje vai abordar basicamente um pouco da amostragem do solo, técnicas e cuidados nesse processo, o preparo de amostras, a integridade e a precisão dessas amostras, métodos analíticos, químicos, físicos e biológicos, normas padrão de qualidade e qualidade do solo e sustentabilidade. Qualidade do solo, base sustentável. A qualidade ambiental do solo é um indicador fundamental para a sustentabilidade de sistemas naturais e produtivos. Ela é essencial para compreender processos de poluição e planejar remediações eficazes, como a fitorremediação de áreas contaminadas. Análises técnicas rigorosas, desde a coleta até a interpretação, garantem dados confiáveis para decisões ambientais. É claro que para cada finalidade você tem uma metodologia de análise diferente. De modo geral, tanto as coletas, os métodos de coleta para análise para fins agronômicos, tanto as coletas para fins de investigação de poluição, todas elas requerem uma técnica muito específica. Mesmo que as análises para fins de coleta agronômica de fertilidade do solo, elas também são importantes para a análise ambiental do ambiente. Porém, nem sempre a análise ambiental ela é importante para a análise agronômica. Haja visto que para fins de sustentação da planta, para fins de nutrição da planta, a camada mais superficial é a camada onde se tem ali a necessidade de nutrientes. E quando se trata de poluentes, a gente imagina que a poluição geralmente ela percorre, ela desce o perfil do solo e vai se alojando ali nas partes onde a argila se adensa mais, ou mesmo sobre a rocha que deu ali origem àquele material, àquele solo, né, como nós vimos na unidade 1. Podemos observar aqui no lado um processo de análise que nós vamos ver mais à frente, e é um processo voltado para análise de poluentes. Ela é diferente desse processo mais voltado para análise agronômica. Contudo, o rigor metodológico na análise ele se faz necessário tanto na análise para fins agronômicos, tanto para análises para fins de sustentabilidade e de recuperação do solo. Informações confiáveis sobre as propriedades do solo são cruciais para a sustentabilidade e remediação ambiental. O rigor metodológico, desde a coleta até a interpretação dos resultados, como a aplicação da resolução CONAMA 420 de 2009, assegura a qualidade dos dados. Isso fundamenta decisões eficazes na gestão e recuperação de áreas. Quando a gente olha do ponto de vista de entender o que acontece no ambiente, o método de coleta, o resultado de uma coleta, ele é essencial. Porque a partir dessa análise, a partir desse resultado, você vai ter um panorama do grau de contaminação desse solo. Então, fazer essa análise seguindo métodos rigorosamente garante que você vai ter um resultado mais fiel ali do panorama da área. E quando a gente olha para a resolução CONAMA 420, ela traz ali as informações necessárias para a interpretação desses dados. Então, é uma ferramenta muito importante, aliada principalmente a outras literaturas que são de grande importância nesse ramo da recuperação ambiental. Sempre é importante, em todo o processo de amostragem, nós entendermos o que vai ser feito, né? Quando se trata de uma amostra para fins de agricultura, a metodologia ela é basicamente adotada de acordo com a Embrapa. Esses são esses pontos em zigue-zague para fazer uma amostragem composta. Essa amostragem de vários pontos, como eu vou mostrar no exemplo daqui a pouco,
ela é colocada dentro de um recipiente, ali homogeneizada, e você tem uma amostragem representativa do local. E com base no que você quer investigar, também você tem ali, como eu falei mais à frente, anteriormente, a análise para fins de fertilidade do solo, ela não requer uma profundidade muito grande, mas você precisa já definir as profundidades. Geralmente é utilizado o trado holandês, que nós vamos mostrar também mais à frente. E esse trado ele faz facilmente perfurações ali de 10 a 20, de 0 a 10, de 20 a 30 centímetros ali no perfil mais inicial do solo. O registro de uso, histórico e condições climáticas da área é outra informação muito importante, porque com base nesses dados você já consegue traçar um perfil de o que pode ter acontecido naquela área em se tratando de um ambiente poluído ou contaminado. Erros comprometem a análise e geram diagnósticos incorretos, principalmente nessa parte da amostragem. Se você fizer uma amostragem que vai, de certa forma, comprometer os resultados, obviamente, os resultados também serão comprometidos. O planejamento da amostragem de campo. Em projetos ambientais de recuperação, o planejamento de amostragem de solo é crucial para a confiabilidade das análises. A área deve ser dividida em glebas homogêneas de no máximo 10 hectares, considerando características como cor, textura, histórico de uso. Em cada gleba, coletam-se pelo menos 20 amostras simples em zigue-zague, para formar uma amostra composta representativa, conforme a Ruda et al. 2014, que está lá no nosso e-book. Aqui eu trago uma imagem que ilustra mais ou menos isso que eu estou falando. Nós observamos aqui algumas glebas de uso diferenciado, uma de campo, uma de floresta, uma aqui de terra mais desnuda, né, sem vegetação, e uma aqui, uma área voltada para a agricultura. Então, em cada parte dessa seriam feitas essas coletas em zigue-zague, como vocês estão vendo aqui. E esse processo ele pode ser feito em trado de roxa, como vocês estão vendo aqui, trado calador, trado holandês, que é o trado mais utilizado nessas coletas de solo para fins de fertilidade do solo, o trado de caneco e a própria pá, né? E após ser feita a perfuração na profundidade desejada, essas amostras elas são colocadas em um recipiente, um balde, misturadas e posteriormente é colocada em uma embalagem que vai ser levada para o laboratório para fins de análise. Quando se trata de uma metodologia voltada para fins de recuperação ambiental, o intuito sempre é entender a profundidade desse poluente e também a forma que essa pluma de contaminação ela se dá ali naquele ambiente. Por isso, informações como a textura do solo, que dá conta do percentual de argila no perfil do solo, eles são informações importantes, bem como a profundidade do solo até a rocha-mãe, porque geralmente nesse limiar entre o solo e a rocha-mãe, esse poluente ele costuma criar os bolsões ali, as plumas de contaminação. A imagem ao lado traz aqui uma ilustração de uma fábrica que fez um processo de contaminação e também um processo de perfuração, várias perfurações, no intuito de investigar, de entender essa pluma de contaminação com base na profundidade e na expansão. A investigação de contaminação ambiental, como em áreas industriais ou com plumas de poluentes, a amostragem do solo exige rigor. Métodos detalhados são cruciais para mapear a dispersão de contaminantes e garantir a confiabilidade dos dados. Isso é fundamental para um diagnóstico preciso da área. Então aqui a gente observa que houve um derramamento aqui de alguma substância química fluida e a princípio ela desceu no perfil do solo e em seguida, geralmente quando se encontra com o aquífero freático, o lençol freático, a rocha-mãe, ela tende a acumular ali
assim também como camadas de argila que impedem mais a, a absorção e a mobilidade desse poluente no solo. Aqui nós podemos observar o nível da água, então é um material, um produto, um contaminante mais denso que a água, porque consegue aí adentrar até uma profundidade maior. Obrigado por ter chegado até aqui e daqui a pouquinho a gente continua a parte 2 dessa unidade que faz parte do conteúdo programático da nossa disciplina. Até daqui a pouquinho, vai para o próximo vídeo.